e hoje nós vamos falar sobre enquadramento da cena arquitetônica. Muito importante para você ter uma imagem renderizada de excelente qualidade, que quando você mostra para os outros as pessoas falam, oh! É preciso observar um conjunto de fatores e de saída, uma modelagem detalhada e o enquadramento da cena são fatores fundamentais. E é sobre isso que eu vou falar aqui nessa aula. Eu sou a professora Carla, você está no canal Architect Works. E se você gostar do conteúdo desse vídeo, dá o seu like no final, se inscreve no canal e toca no sininho, que eu sempre trago conteúdo atualizado. Vamos lá então. Para enquadrar uma cena arquitetônica, a gente pode seguir as mesmas regras do enquadramento fotográfico, porque o modo do cérebro humano perceber essas imagens é exatamente o mesmo. Foi cientificamente estudado pela teoria da Gestalt, o modo como o ser humano percebe as cores e as formas. Então, nas composições fotográficas, a gente pode citar algumas regras de enquadramento. Vou apresentar aqui 4 regras de enquadramento que nós devemos incorporar nas nossas cenas. Uma é a regra dos terços, outra é a regra da simetria, a regra da Golden Spiral e a quarta é o alongamento da cena. Então vamos ver aqui alguns exemplos aqui. Então, vamos ver aqui, ó. Então, aqui, ó, eu tenho um campo e esse campo, um campo visual. Esse campo visual foi dividido em 3 partes, no sentido longitudinal e no sentido transversal. Então, nós vemos aqui a imagem da girafa. O olho humano, ele tende a focar com mais atenção na intersecção dessas linhas aqui, da intersecção das linhas que dividem os terços. Então, aqui a gente pode perceber uma aplicação dessa regra aqui. Olha, o cabeça da girafa está aqui em cima dessa intersecção, ao longo dessa linha que divide o terço, e o corpo dela está ao longo da linha que divide o terço inferior. Na imagem arquitetônica, o raciocínio é exatamente o mesmo. O campo visual aqui foi dividido em 3 partes, e no sentido transversal, no sentido longitudinal, foi dividido em 3 partes também. Então, a gente pode ver aqui o forro bem exatamente em cima da linha que divide o primeiro terço. E outra coisa que a gente pode perceber, que a gente vai falar daqui a pouco, é que a imagem está centralizada, que nessa imagem foi utilizada a regra dos terços juntamente com a simetria. Então a gente vê aqui a simetria aqui pelo forro, pelas luminárias aqui a gente percebe. Pelo enquadramento da cena aqui, ó, os spots aqui, tá? Então, foi utilizada a regra da simetria. Aqui, nessa imagem fotográfica, o raciocínio foi exatamente o mesmo. Então, aqui assim, a gente pode perceber que a linha do horizonte, aqui, o campo está dividido em 3 terços, nos 2 sentidos, na transversal e longitudinal. E o que chama mais atenção, que é a proa aqui do barco, aqui, não sei se é assim que chama proa, aqui o começo aqui do barco, né? Ele está em cima dessa linha que divide os terços, e esse elemento vermelho assim está bem perto da intersecção das linhas. E a linha do horizonte está bem próxima aqui à linha que divide os terços. O olhar humano, ele tende a focar com mais atenção essas intersecções e essas linhas. Bom, aqui a gente pode ver mais uma aplicação aqui, olha, aqui o campo também foi dividido em 3 terços, aqui é uma imagem arquitetônica, longitudinalmente, transversalmente, aqui perto aqui da intersecção e ao longo da linha que divide os terços, aqui no primeiro terço aqui, a poltrona aqui, que chama
que chama mais atenção, não só pela cor, mas também pela posição. E aqui a luminária, aqui uma das luminárias aqui colocada exatamente em cima da linha que divide esses terços aqui. Então, a composição segundo essas regras. Uma outra regra, a regra da simetria aqui, claramente aplicada aqui nessa cena arquitetônica aqui. Nessa cena arquitetônica foi aplicada a regra da simetria, né, que a gente pode ver aqui, bem simétrico aqui, né, a cena bem simétrica aqui, e ao mesmo tempo foi aplicada a regra dos terços. Então, essa linha das palmeiras aqui é exatamente em cima da linha que divide os terços, e aqui o piso aqui, muito próximo aqui, a linha que divide os terços, o terço inferior aqui. E a imagem está simétrica aqui. Então, 3 palmeiras aqui, uma de cada lado. Então, aqui foi aplicado 2 regras de enquadramento ao mesmo tempo e deu um efeito assim muito harmônico para a cena. E vocês observam assim que as linhas da cena sempre paralela com as laterais, tanto na horizontal como na vertical. Nessa outra cena aqui a gente vê claramente uma cena arquitetônica onde foi aplicada a regra da simetria. O canto da parede ali exatamente na metade do campo visual, dando um efeito harmônico. E mais uma vez, em todas essas imagens que eu mostrei, as laterais são... As linhas das imagens são paralelas às laterais. Nesse outro exemplo aqui, a gente vê que os elementos arquitetônicos, eles direcionam o olhar do observador para a vista exterior, para a vista que se tem do living, que é uma característica marcante do projeto. O objetivo foi levar o olhar do observador para a vista externa. As linhas principais, elas dirigem o olhar do observador e reforça. As linhas são reforçadas pela cor e pela textura. O cérebro humano procura a luz, ele cria uma tensão visual que reforça a perspectiva. O raciocínio nessa fotografia é um raciocínio análogo. As linhas da fotografia, elas meio que dirigem o olhar para dar uma continuidade do espaço. Então, são regras de composição muito parecidas. Uma outra regra de composição muito usada na fotografia é a da Golden Spiral. Então, a gente pode olhar aqui nessa imagem que nessa espiral, na Golden Spiral, espiral dourada, que os elementos chaves do enquadramento fotográfico, eles ficam ao longo dessa espiral. Também é uma outra regra de enquadramento que pode ser apropriada pela arquitetura.